Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ao nosso coração, Deus quer falar com você esta manhã. Um dia, um jovem aprendia com um mestre artista como pintar os quadros mais belos. E o discípulo não conseguia superar o mestre, muito menos se igualar ao mestre. Não conseguia chegar onde o mestre estava. E ele ficava decepcionado, se sentia decepcionado. Um dia ele teve uma ideia: eu vou fazer isso, eu vou pegar os pincéis, vou pegar a tela, vou pegar as tintas, do mestre e vou fazer todo o trabalho com os instrumentos que ele tem. Aí eu vou conseguir. Aí ele pegou lá todo o material do mestre, começou a pintar. Não saiu nada. Um dia, decepcionado, chegou ao seu mestre dizendo: "Mestre, eu não estou fazendo progresso nenhum, mesmo usando os teus instrumentos de pintura." O mestre respondeu: "Não são os instrumentos do mestre que você precisa do Espírito do mestre." Meus irmãos, Jesus também, dias depois da ascensão, havia prometido aos seus discípulos o seu próprio Espírito. Eu não quero que vocês usem meus instrumentos, eu quero que vocês tenham o meu Espírito. E 10 dias depois, eles estavam esperando numa casa. Imaginem que eles ficaram lá quase 10 dias, 9 dias, à espera de alguma coisa que eles não sabiam. Jesus falou: "Fiquem dentro desta casa, com portas fechadas." 10 dias, imaginou como que deveria ser aquele espaço ali? Cada um fazendo as suas coisas, cada um trabalhando alguma coisa, cada um conversando, cada um, enfim, fazendo passar o tempo, um tempo que não passava nunca. O que ele quer de nós? O que ele nos mandou aqui? Eles estavam desanimados, cansados, com fome, querendo sair daquele lugar, não aguentavam mais. E foi assim que o Espírito de Deus encontrou o espírito deles. O espírito desses homens estava abatido, estava cansado, estava desanimado, estava revoltado. De repente houve um choque de espíritos. O Espírito Santo veio e desceu sobre o espírito deles. E desapareceu todo o cansaço, desapareceu todo o desânimo, e eles se tornaram pessoas novas, renovadas. É como se tivessem saído de férias, e é muito mais do que isso. Estavam tão alegres, que não sabiam de onde vinha esta alegria. O Espírito Santo é isso, meus irmãos.
Ele vem de encontro ao nosso espírito pobre, nosso espírito abatido, nosso espírito indeciso, medroso, e Ele vem e faz um choque de almas conosco. E Ele nos torna então completamente dependentes dEle, movidos por Ele. O que nós precisamos em nossa vida é o Espírito Santo. Você não precisa de emprego, você não precisa de uma viagem, você não precisa ganhar mais, né? Você não precisa de saúde. Estou lembrando aqui em Medjugorje, quando as pessoas começaram a pedir essas coisas para Nossa Senhora. Nossa Senhora, dá um emprego para o meu pai. Nossa Senhora, faz com que a pessoa seja curada. Aí Nossa Senhora disse assim: se vocês tivessem o dom do Espírito Santo, vocês teriam todos os presentes de Deus para vocês. Vocês não precisariam de mais nada. Quando nós temos o Espírito Santo, não temos necessidade de mais nada. Tudo fica perfeito, tudo fica sob controle. Meu pai é um homem cheio do Espírito Santo, porque ele, com doença, com necessidades e tantas coisas, eu ligava para ele e falava: está tudo maravilhoso. Eu sabia que não estava nada maravilhoso. Não tinha muita assistência médica. Ele tinha uma doença cardíaca, que às vezes ele caía no chão de fraqueza das pernas. Ele não tinha às vezes lá quem socorrer, muito longe. E eu ligava para ele e falava: deve estar tudo bem. Eu nem sabia que estava acontecendo tudo isso. Uma pessoa que tinha necessidades físicas, mas era amparada espiritualmente porque era cheia do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós não temos o Espírito Santo, nós não buscamos o Espírito Santo, em primeiro lugar, porque não conhecemos. Em segundo lugar, porque o nosso coração é muito orgulhoso demais. Para receber o Espírito Santo na nossa alma, temos que dizer isso: Espírito Santo, me submete à tua vontade. Nós não gostamos de nos submeter a ninguém. Às vezes falamos: eu quero me submeter à vontade de Deus, mas qual a vontade que é feita no frigir dos ovos? É sempre a nossa vontade. Olha, meus irmãos, o maior pecado do mundo ainda continua sendo o orgulho, a autoconfiança. Eu me regular segundo as minhas certezas, me apegar segundo as minhas convicções. O Espírito Santo precisa quebrar o nosso orgulho. O orgulho é o grande impedimento ao Espírito Santo em nós. Era uma vez uma floresta. Era uma vez uma árvore que estava numa floresta, e essa árvore era enorme. Alguém já viu uma árvore enorme? Você já viu? Só você que viu. Você já viu pela televisão como é uma árvore? Viram uma árvore, tinha uma árvore enorme dentro dessa floresta. E ela olhava para as pequenas árvores embaixo, os pequenos arbustos, e dizia assim: vocês não têm a minha beleza. Vocês estão embaixo, a minha sombra, eu faço sombra para vocês. Eu sou mais importante. Os meus galhos chegam até as nuvens. Ó, vocês pobrezinhos, ficam rastejando no chão. Vocês são tão pequenininhos, coitadinhos de vocês. Falava para as arvorezinhas e os arbustos: vocês não são nada, eu sim alcanço os céus. Um arbustozinho muito pequenininho lá embaixo falou assim: mas quando vem o lenhador, não é nós que ele vai procurar, não. E quando o lenhador te derrubar, você vai ficar no mesmo nível que nós. Mensagem da história é que, a moral da história, o orgulho sempre leva à queda. Sempre leva à queda. Eu não preciso de ninguém. Precisa. Você tem que falar que precisa. A maioria da população não procura ajuda para ninguém. Às vezes eu fico aqui nos sábados atendendo as pessoas, os outros padres ficam durante o tempo deles, e é assim, todo mundo marca.
e todo mundo desmarca. Né? As pessoas acham, eu resolvo meus próprios problemas, eu dou um jeito na minha própria vida, e eu vou conseguir fazer. Não conseguimos. Quanto mais alto nos elevamos, mais nós caímos. É por isso que o Espírito Santo precisa entrar em nós para substituir o espírito de orgulho e encher o nosso espírito de amor, de bondade, de humildade. Deus não quer a nossa queda como essa árvore, né? Deus não quer a nossa queda. Ele quer que vivamos no seu Espírito, e o seu Espírito nos levanta. Não. Ele quer vir sobre a sua alma todos os dias, diariamente. Sabe aquela situação incontrolável na sua vida? Ele quer estar lá presente na sua vida. Ele quer mostrar a sua presença. Ele quer renovar a sua presença em você. Todos os dias Ele quer trazer uma novidade. Aí você fala, gente, uma coisa terrível na nossa vida se chama rotina, não é? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia acorda no mesmo horário, toma um café rapidamente, não toma banho para economizar água, depois vai trabalhar, depois vai estudar, depois vai dormir. Eu tenho ouvido tantos pais falarem assim, não tenho nem tempo de ver meu filho. Que a rotina da minha vida é massacrante, é terrível. Todo dia a mesma coisa. O que o Espírito Santo faz? Apesar da sua rotina, apesar do seu de ser tudo igual, o Espírito Santo vem, como veio na vida dos discípulos, como um vento forte, como uma luz, e fala assim: olha, eu quero trazer uma novidade para a sua alma. Ele não faz tudo do mesmo jeito. Às vezes Ele faz a alma encher-se de amor, de um amor pleno, que não sabe de onde vem. Às vezes Ele nos acalma, nos cura, tira a nossa dor. É o que nós precisamos pedir. Agora não, católico, quando entra na igreja, não vê nem o Santíssimo. Eu gosto muito de Nossa Senhora, mas ela não é a primeira a ser visitada na igreja. Tem gente que passa e vai direto no pé de Nossa Senhora. Aqui Jesus está vivo. Às vezes, quando precisamos de graças, nós temos nossos santos de devoção. O que nos ensina o dia de Pentecostes hoje? Você está triste, está desanimado, está desesperado. O Espírito Santo vem e renova em mim a vida que eu não tenho mais. Eu não tenho mais vida, o Espírito Santo vem. Se o Espírito Santo tomasse posse da nossa alma, nós não teríamos mais depressão, não teríamos mais sentimentos de tristeza, de angústia ou de dor, porque Ele anima a alma. Meus irmãos, eu disse que Ele quer fazer uma coisa nova em nós, né? Um dia, uma mãe tinha um filho. Quem sabe tocar piano? Todos, né? Posso que os pais investem em vocês tocam piano, tá? Como assim não? Como assim não? Você fala para sua mãe comprar um piano de Caldas, baratinho, e fala para te ensinar, tá bom? Certinho? Então, uma mãe ensinou para o filho, né, as primeiras notinhas do piano. E um dia ela falou assim: eu vou te levar para ver um concerto de piano com um grande pianista, e um dia você vai ser como esse pianista. Eu quero que ela queria animar esse menino para que tomasse gosto pelo piano. Então ela levou num concerto, e estava lá sentada com ele, ali, de repente ela viu uma amiga do outro lado. E lógico, as mulheres não gostam de conversar muito. Ela foi lá e começou a conversar com a amiga dela. Começou a conversar. E o menininho brincando lá no banco. E ele viu aquele monte de luz, aquelas coisas. Ele começou a explorar o lugar. Foi andando. Tinha lá uma placa proibida a entrada. Ele não sabia ler. Pegou e entrou lá. Aí
as luzes começaram a se apagar, as cortinas se abrindo, a mãe correu para o seu lugar, chegou lá, cadê o menino? Desesperada. De repente, as cortinas se abrem, está ele sentadinho no piano. As crianças gostam. Lá, todas elas prestam atenção. Está tocando lá com o dedinho lá. E aí o grande pianista viu aquela cena. A mãe ficou morrendo de vergonha. Meu Deus, o que meu filho está fazendo lá? O grande pianista, então, o que ele fez? Se colocou por trás do menino e começou a fazer outros acordes. Ele fazia o... E aí ele foi e com as duas mãos ele foi acompanhando o menino e todo mundo se levantou e aplaudiu aquela cena. Foi uma cena maravilhosa. Meus irmãos, as nossas notas são muito desafinadas na vida, não são? O nosso agir, o nosso comportamento, tudo que nós fazemos é meio deficiente. O nosso amor é deficiente. Todas as nossas ações são fraquinhas. Quando nós chamamos o grande Mestre, o Espírito Santo, para ficar conosco, nos amparando e tocando conosco essa melodia da vida, nós podemos tocar melodias maravilhosas com Ele, não sem Ele. Vamos fechar os nossos olhos. Na presença do Deus Todo-Poderoso. Depois daquilo tudo que nós ouvimos, vamos lhe pedir que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Que Ele repouse sobre nós. Que Ele traga unção sobre nós, uma nova unção, a unção da alegria, a unção de um novo fervor em nossa vida. Se a nossa vida precisa ser movimentada, precisa de uma novidade, eu quero que você diga: vem Espírito de Deus e repousa sobre mim. Espírito de Deus, aquilo que eu produzo é muito pouco. As notas que eu consigo tirar da minha vida são notas muito empobrecidas. Espírito de Deus, seja o meu auxílio, ajuda, faz com que a minha vida seja uma vida tocada por vós, impelida por vós. E que possas, ó Espírito de Deus, produzir em mim muitas melodias maravilhosas, para alegrar o coração de todos os que estão à minha volta. Por isso, Espírito de Deus, pega da minha vida as melodias tristes e transforma-as em melodias alegres. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa.
Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, traz unção a nós, Espírito Santo